Nós, fãs do terror, estamos bem acostumados com filmes de objetos amaldiçoados, né? E apesar de essa ser uma história baseada em um conto do nosso queridíssimo Stephen King, eu torço o nariz para conseguir chamar O Macaco de filme de terror. Isso porque eu me lembro de ter dado risadas em muitas cenas, mas não me lembro de ter ficado tensa em muitas delas, não. Isso é necessariamente algo negativo? Depende do que você está esperando da história. Se você não está com nenhuma expectativa porque você não sabe do que se trata a história ou preferiu não assistir o trailer, deixa eu te contar o que você pode esperar de O Macaco. Você pode esperar muitas, mas muitas mortes sangrentas. Você pode esperar muitos, mas muitos momentos de... Eu não posso chamar de alívio cômico, porque alívio cômico seria se o filme trouxesse uma história séria e quebrasse a seriedade em certos momentos. E não é bem assim, então eu vou reformular. Você pode esperar muitas, mas muitas risadas. Pronto, assim ficou bem melhor. E você pode esperar uma história um pouquinho diferente das outras histórias de objetos amaldiçoados que a gente está acostumado, porque aqui existem detalhes que diferenciam esse objeto desses outros. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu acredito que se eu fizesse isso, eu estragaria a sua experiência, se você ainda vai assistir o filme, mas calma que eu vou falar de outras coisas. Na história temos dois irmãos gêmeos, acredito que ali na casa dos 12, 13 anos, que descobrem esse brinquedinho muito fofo que é o macaco. A princípio, eles obviamente não sabem que aquele ali não é um objeto normal, mas logo uma série de mortes começa a acontecer, o que faz com que eles entendam que o macaco tem algum tipo de culpa. Então eles resolvem dar um jeitinho nele. Muitos anos depois, com eles já adultos, o macaco volta a aparecer na vida deles, mais uma vez trazendo um rastro de sangue. Então eles são obrigados a lidar com ele novamente, antes que o brinquedinho acabe com a raça de mais gente. Dizer que esse filme tem muito alívio cômico é uma loucura. Vale mais a pena dizer que ele é uma comédia mesmo. Ai, Kate, então ele é um terrível. Eu acho que dá pra classificar assim, desde que você tenha em mente de que você vai rir muito mais do que vai se assustar. Eu não cheguei a ler o livro de Stephen King pra fazer uma comparação, né, e ver se o livro também vai mais pra esse lado cômico, mas se você já leu, eu te convido a nos contar aqui embaixo nos comentários. E quais são os momentos em que você vai ficar tenso, então, né? Porque para ser classificado como uma história de terror, ele precisa ter pelo menos alguns momentos aí de tensão. É até estranho o que eu vou dizer agora, mas não são as mortes que trazem a dose de tensão à história, e sim os momentos que antecedem as mortes. O macaco tem um certo modo de funcionamento que é muito simples, então uma vez que você entende como ele funciona, você já sabe o que vai acontecer imediatamente quando certos comandos são dados. Só que é aí que tá, você já sabe que alguma pessoa, ou algumas, que tá ali vai morrer de uma forma muito louca, mas você não sabe quem é. Então esses são os momentos em que o filme consegue criar algum tipo de tensão, na dúvida que ele coloca na nossa cabeça de quem vai morrer e como que a pessoa vai morrer. Mas quando chega na morte em si, a morte é um momento engraçado. Isso porque ela é tão louca e tão surreal que acaba sendo engraçado. Não é como se fossem as mortes de um filme slasher. As mortes são sim cheias de sangue, algumas delas são bem detalhadas, mas elas são retratadas de uma forma que fica engraçado. Então pessoas que têm sensibilidade a esse tipo de cena, né, não aguentam ver muito sangue, acabam vendo as cenas e não precisando fechar os olhos, né, não querendo olhar pro lado, não tendo necessidade de olhar pro lado. Essas pessoas veem aquilo, elas podem achar no máximo nojentinho, mas elas no final vão rir, porque toda a atmosfera criada ao redor da morte faz com que ela fique engraçada. E não apenas a morte em si, como também as reações que as pessoas que estão ali ao redor têm quando vem a pessoa morrendo. Ninguém ali vê a pessoa X morrendo e grita assustada, se desespera, chora. A pessoa geralmente tem uma reação àquela morte que faz com que a cena se torne 100% cômica. Tem até uma parte do trailer que retrata exatamente isso que eu falei agora. Eu vou botar ela aqui pra vocês verem. Everything okay up there? Yeah, everything's fine. Então as partes principais do filme, né, que chamam mais atenção, que são as mortes, e que são muitas inclusive, são momentos feitos pra te fazer rir. Mas esses não são os únicos momentos em que o filme quer fazer você rir, não. Acredite. Tá vendo por que eu falei que achava difícil classificar esse filme como terror? Os próprios personagens e os diálogos entre eles têm essa pegada mais cômica. Eles não têm diálogos muito sérios, sabe? 95% no mínimo dos diálogos entre eles resultam em alguma piadinha, ou a princípio parecem que são alguma coisa séria, mas depois vai vir alguma coisa que vai fazer você rir. Então não dá pra você esperar um terrorzão de um macaco, porque ele passa muito longe disso. Eu diria que o macaco é basicamente um alívio cômico
entre os filmes de objeto amaldiçoado. Um filme que acaba se destacando entre outros filmes com esse tipo de história, não porque ele traz algo super inovador, mas porque ele foge do tradicional em termos de como ele apresenta a sua história. Ele é uma história de um brinquedo amaldiçoado com uma grande quantidade de sangue, mas a forma que ele resolveu contar a história desse brinquedo não é pra te assustar, mas sim te fazer rir e te divertir. Então esse é o diferencial dele, mas é claro que isso não vai agradar quem tava esperando um terrorzão. E por falar em não agradar, apesar dessa vibe mais divertidinha, engraçada que o filme tem, nem todos os momentos são interessantes. O filme é meio que dividido em duas partes, né? Quando os meninos ainda são novinhos e quando eles já são adultos. E eu vou ter que admitir que a parte em que eles estão ali novinhos é muito mais interessante do que quando eles já são adultos. Isso porque quando eles são novinhos existe muito o elemento de surpresa, e eu digo isso pra gente, né? Nem pra eles. A gente realmente não sabe quem vai morrer porque estamos conhecendo o macaco agora junto com os meninos. A gente não sabe o nível de gore em que o filme vai chegar com essas mortes. Mas quando eles estão adultos, as coisas acabam ficando muito repetitivas porque o filme se mantém exatamente da mesma maneira de quando eles eram crianças. Acaba ficando previsível quem é a pessoa que vai morrer, a forma que ela vai morrer também acaba ficando um pouco previsível, algumas piadas também se tornam um pouco repetitivas, as mortes continuam sendo muito sangrentas e bem diferentes umas das outras, mas ainda assim, chega uma hora que fica um pouco cansativo. Já o final é tão doido que ficou parecendo que eles não sabiam como encerrar a história. Eu fui até procurar aqui na internet qual era o final do livro de Stephen King, porque quando eu vi aquele final eu pensei, cara, Stephen King não escreveu esse final. E como eu imaginava, o final do filme e do livro são totalmente diferentes. Agora, opinião bem pessoal. Eu até tava esperando alívio cômico, mas eu não tava esperando tanto assim não, pra ser um filme mais de comédia do que de terror. Não achei ruim, mas também não acho que seja um filme que vá ser lembrado daqui a algum tempo. Divertido até certo ponto, então acho que pode valer a ida ao cinema. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque por aqui eu falo de terror e se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.